Hello, hello, my friends, brothers and sisters. Vamos para mais um devocional da Missão 33, momento de reflexão na Palavra de Deus. E dessa vez eu queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler até o versículo 9. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vou ler mais uma vez esse versículo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui tem uma explicação, né? Histórica. Os judeus não se davam com os samaritanos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nos dá revelação da Tua palavra. Pai, que cada um dos irmãos, das irmãs que venham a escutar essa mensagem, venham a ter a mente aberta e o pleno conhecimento daquilo que é a Tua vontade para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, minhas amigas, nesse trechinho que nós lemos aí, nós podemos ver claramente, né, que Jesus ele saiu com seus discípulos da Judéia, estava indo em direção a Galiléia. No meio do caminho estava Samaria. Só que os judeus não se dão com os samaritanos, uma questão histórica, né, e cultural. E o normal era aquela região ser evitada. Mas Jesus ele não evitou aquela região. Ele foi justamente por onde os judeus, né, na sua maneira normal, no seu hábito, evitariam. E Jesus, ele não escolhe aquele caminho por acaso, né? Ele foi por aquele caminho porque ele sabia que ele tinha uma vida para alcançar, uma vida que era marcada por rejeição, marcada pelo pecado, e marcada pela sede espiritual, que todos nós temos. Todos nós temos. Samaria representa lugares e pessoas que muitos evitam. Meu irmão. Samaria aqui está representando não só lugares, mas também pessoas que nós costumamos evitar por N motivos. O que é que nós podemos também extrair desse texto? E Jesus, ele não permite que barreiras culturais impeçam o agir de Deus. Barreiras culturais, né? Tribos urbanas, pessoas de credos diferentes do nosso, sempre
né, que a gente tiver alguma oportunidade, direcionado pelo Espírito Santo, nós precisamos, né, revelar, né, o verdadeiro Deus, né, o Deus que nós conhecemos, Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo. Aprendemos aqui também que seguir a vontade de Deus muitas vezes exige sair da zona de conforto. Né? Muitas vezes a gente precisa sair, né, do nosso conforto, do nosso aconchego e seguir a voz de Deus. Né? Por isso que é muito importante ter uma vida de oração, de intimidade com Deus, para ter discernimento, né? E seguir a voz de Deus e não seguir vozes contrárias. A partir do momento que nós não temos intimidade com Deus, né, vozes podem surgir para nos distrair, para nos levarmos a lugares, né, distantes de Deus e trazer confusão. Né? Por isso que é muito importante ter uma vida de oração, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, para saber, né, quando é realmente Ele que está falando com a gente. Deus marca encontros no meio da rotina. Né? Aqui no texto que nós lemos, no versículo 7, fala que aquela mulher, ela foi tirar água. Era a rotina, era hábito dela, já fazia parte do dia a dia dela. Né? E Deus, Ele nos usa, né? Só a gente permitir, em situações rotineiras, para que nós possamos manifestar do amor dEle. Jesus transforma o cotidiano em um cenário de salvação. Deus não precisa de grandes eventos para agir. Ele age também nos grandes eventos, mas Ele age também no dia a dia, né, nos encontros casuais. E tudo que nós precisamos é estarmos antenados, direcionados pelo Espírito Santo. Jesus, ele revela a sede mais profunda do coração. Agora eu vou ler um pouquinho mais adiante, versículos 13 e 14, João capítulo 4. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Água ali do poço, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela conversa que começou ali de maneira espontânea, natural, né? Jesus aqui ensinando o evangelismo pessoal, tá vendo? Em determinado ponto, ele já direcionou para o campo espiritual. A água física revela uma sede mais profunda, né? A sede de conhecer aquele que nos criou. Todos nós temos essa sede. E Jesus, ele confronta com graça, revelando a verdade sem condenar. Jesus, ele não massageia pecado, né? Ele perdoa quando há arrependimento verdadeiro. E aqui, ele confrontou aquela mulher. Revelou a verdade, mas não condenou. A mulher foi exposta, mas não foi rejeitada. Versículos 17 e 18. Vamos lá, João, capítulo 4. Vou ler do 16. Ele disse:
ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A mulher respondeu, né, samaritana: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo não ter marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora, com quem vive agora, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. No 19 a mulher fala: Senhor, vejo que é profeta. Né? Jesus, ele revelou o pecado dela. Né? O pecado existe, todos nós pecamos, todos nós pecamos. E o pecado existe para que, com um coração contrito e arrependido, nós possamos ser perdoados. E Deus, ele tem prazer em nos perdoar. Tanto é que ele proveu o Cordeiro Pascal, né? Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Aprendemos também que Jesus não ignora a realidade da vida, mas trata com amor redentor. Somente Jesus sacia a sede que nada nesse mundo consegue preencher. Pode procurar onde for. Pode ir lá na Índia, tomar banho naquele rio Pode lá, cheio de cocô de vaca. Você pode subir o Tibete, o Himalaia. Você pode fazer o que quiser. Mas somente Cristo sacia a sede de verdade. Quem é alcançado se torna testemunha. Aquela mulher, ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. E a partir desse encontro verdadeiro e de arrependimento, de metanoia, de mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de atitude, ela saiu para testemunhar, ela não se conteve. Versículos 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aquela mulher, a partir daquele momento, se tornou uma testemunha. Se tornou uma discípula, se tornou uma missionária. Ela saiu, correu e anunciou o Redentor. A mulher que evitava pessoas, ela ia ali no poço pegar água, no poço, meio-dia, no comecinho do texto que a gente leu, um horário que ninguém ia, porque ela não queria ser vista, ela evitava, ela não queria ser incomodada, não queria encontrar ninguém. E agora o que é que ela faz? Ela vai atrás das pessoas. Ela vai atrás das pessoas, chama a cidade inteira. O encontro com Jesus muda as nossas prioridades. Quem experimenta a graça não consegue permanecer em silêncio. Se torna instrumento para que outros encontrem essa graça, esse favor imerecido, essa fonte de vida, de água inesgotável. Que nós possamos, né, ser esse agente, um agente que leva as boas novas, um agente que está disposto a sair da zona de conforto, a seguir a voz do Espírito e ir até onde os outros evitam ir. Amém? Samaria continua existindo hoje. São pessoas, são lugares e situações onde Deus quer agir. Quando seguimos a direção do Senhor, mesmo sem entender tudo, descobrimos que cada passo fazia parte de um plano maior. Onde parecia apenas um caminho difícil, Deus estava preparando um encontro transformador.
Deixe Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Você não sabe o que é a alegria de ver alguém se arrepender, entregar a vida a Jesus, nascer de novo, ter uma nova vida, ter a chance, né, real de ter uma nova vida. Que Deus possa nos usar. Amém? Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra em nossos corações e faz arder, Senhor, em nossos corações essa vontade de sermos um instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos alcançar vidas que estão sedentas em Te conhecer, Pai. Estão Te procurando em caminhos diversos, caminhos tortuosos, caminhos sombrios, mas estão procurando algo que as preencham, e esse algo é Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a ouvirmos a Tua voz, nos dá discernimento, nos enche com Teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Valeu aí. Jesus bless.